Glória a Deus, aleluia! Não haverá nada oculto, tudo será revelado, tudo será manifesto. Os dois podem crescer junto, como está escrito, cresce o joio e cresce o trigo, os dois juntos. E não pode tirar o joio por um tempo, porque se tirar o joio, arranca também o trigo, e não é o plano do Pai arrancar o trigo. Tem que crescer os dois juntos. Porém, haverá tempo que haverá essa divisão e esta separação entre o joio e o trigo. Quando nós olhamos para a ocasião oportuna já na nossa frente, percebemos que os homens, a humanidade está sendo fundamentada e formada por uma doutrina humana, de homens. Então eles pegam aquela instituição que dá o nome de igreja, que tira a visão daqueles que vão chegando de enxergar a verdadeira igreja, e eles reconhecem ali como a igreja, lá como a igreja, do outro lado como a igreja. E eles não conhecem aqui como a igreja. Então, o apóstolo Paulo vai nos orientar que essa doutrina formada pelo homem, pelos homens, não dá nenhuma base de se libertar do pecado. Não dá nenhuma base de libertação e de salvação. Porque essa doutrina, ela vai fomentar nos homens aquilo que é do próprio homem natural. Não toque nisso, não toque naquilo outro, não coma isso, não coma aquilo. Pegue esse objeto que é a minha doutrina, vai ser bom para você, faça tal ritual, e vai fundamentando aquelas pessoas que creem na doutrina do homem. E do outro lado, nós vemos um povo que esse povo hoje, isso que toda a humanidade conhece como igreja, não segura esse povo. Nem os rituais segura esse povo, e nem a doutrina do homem segura esse povo. Eles acordaram, eles foram despertos pelo próprio Espírito. Então eles não aceitam o que é homem, eles não aceitam o que é terreno. Eles estão com o coração aberto para aceitar todas as novidades que vem do Espírito, para formar um homem criado em Cristo, gerado em Cristo, com a marca de Cristo e andando nas pegadas de Cristo. Não importa o teor de declaração, de fé em que esses homens vão ter, mas eles são ousados, eles são corajosos e eles aceitam o testemunho de Cristo. Eles declaram o nome de Cristo diante de um tribunal, diante de açoites. Eles declaram a Cristo como seu Salvador. Então, de um lado, uma turma grande, gigante, uma multidão está debaixo de uma doutrina de um homem. E do outro lado, tem alguns que hoje estão dispersos por aí. Não consegue ter lugar para apontar o dedo e dizer: eu sou daquela igreja, eu sou dessa igreja, eu sou daquela. Não. Esses não têm onde apontar o dedo, a não ser assim, ele está, ele habita, ele mora, ele salvou, ele me libertou, ele
me santificou, porque foi aberto o entendimento e hoje eles têm salvação, vida eterna, ousadia e estão com o Espírito. Ninguém declara a verdade senão pela verdade. Ninguém dá depoimento do Cristo senão pelo Cristo que está em nós. Então, de um lado tem estas almas que estão alegres no Senhor, firmes no Senhor, jubilando no Senhor, sem medo da morte, sem pavor, sem pânico, sem peso. E do outro lado há um povo gemendo, chorando, lamentando, bravos. Bravos, eles são bravos, contenciosos, briguentos. Quando eles encontram com esse grupo do lado de cá, que com total revelação está sempre olhando para o seu interior e não vendo como homem natural, mas vendo como Cristo habitando e agindo. Então, quando eles encontram, eles dizem: eu não quero ter comunhão com você. A sua fala é estranha. É muito estranha a tua fala. Não quero. E aí eles começam a fazer as divisões, que é o que normal, né? Diz ali, a gente não pode sofrer demasiado, a gente sofre como homem, mas demasiado não podemos sofrer quando isso começa a ocorrer, porque está escrito, vai ter uma divisão, uma separação entre o trigo e o joio. Isso está escrito e ninguém vai mudar isso. Só que enquanto Deus levanta alguns que têm a coragem de declarar a fé em Jesus, não pode se colocar debaixo da cama esta fala. Isso tem que ser colocado sobre o velador para iluminar a todos. E essa luz que ilumina a todos pode absorver ou pode julgar. Essa luz, quando é colocada, alguns a tendo encontrado, eles permitem que seja iluminado o seu entendimento e pula para o lado de cá, desapegando da estrutura de livros, de objetos, de campanhas, de tudo que é natural, tudo que é doutrina de homem. Então, você se desapega dessas fortalezas mentais e pula para cá. E tem aqueles que bate o pé e diz: não, eu quero ficar debaixo da doutrina do homem. É aqui que eu quero ficar. Então a luz também julgou eles. Vai ficar naquele local, encerrado no seu pensamento. E ali vai ocorrer o decreto, né, que foi definido segundo o julgamento da luz, que é o Cristo que está sobre todos. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui em Colossenses que há doutrinas que é criada pelo próprio homem. E essa doutrina não dá base nenhuma para vencer qualquer tipo de pecado. Não tem como, não tem lógica isso, entende? Então nós precisamos enxergar a nossa identidade em Cristo. É isto aí que a religião faz. Eles impedem de que você enxergue a sua identidade, eles imputam em você aquilo que pela manifestação, a manifestação do Espírito, a manifestação do Cristo em você. Olha só, a manifestação do Cristo em você. Cristo quer dizer unção. Cristo é o verdadeiro, Cristo é o fundamento, Cristo é a última igreja, Cristo é tudo. Quando se fala de salvação de alma espiritual, divina, Cristo é tudo. Então o nome Cristo significa unção. Aí ele derrama a unção sobre
a nossa consciência e nós começamos a declarar a fé em Jesus, porque o Cristo está em nós. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Cristo. Ninguém chega a Ele se não for pelo Cristo. Então, houve um derramamento de uma unção, está aqui sobre você, e agora você já está vendo a mutação do teu corpo, né? Teu interior, está tudo pronto. Agora, com toda essa característica do Espírito em nós, aí nós temos que enxergar a nossa identidade. Você nasceu de novo. A palavra formou um novo homem, um novo vaso. Era um vaso de desonra e formou um vaso de honra, não pelo objeto barro, mas pelo objeto ouro, que é o próprio Espírito, que teve o seu efeito, está sobre nós e fomos formados pela palavra e pela fé. Nós não somos mais os mesmos que chegamos aqui diante do Senhor mortos, entende? Nós somos vivos agora, porque o Espírito nos vivificou e nos deu a vida. Então, aqui diz assim: se vocês já são ressuscitados com Cristo, somos ou não somos ressuscitados com Cristo? Olha só, quando fala ressuscitados, o sistema religioso, ele esconde tanto de você, ele tira a sua visão, ele cega você, que as pessoas falam ressuscitados, todo mundo fica esperando após a morte. Ok, mas o ressuscitar, olha só o que significa o ressuscitar. O ressuscitar significa, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para todos, ó. Ressuscitar, fazer voltar à vida, fazer reviver, renovar, voltar a viver depois de ter morrido, ressurgir, restabelecer-se de uma doença grave, escapar-se de um grande perigo. O apóstolo Paulo: portanto, se vocês estão ressuscitados, pensai nas coisas do alto. Você está vivo, você ressurgiu, você nasceu. Sim, você estava morto, encerrado numa condenação, e o Espírito, tendo gerado em você a fé, você está vivo. Você agora ressurgiu, você é uma nova pessoa, pode crer nisso. Então a declaração feita pelo novo entendimento é de gratidão, de mãos erguidas, e sempre a declaração por meio da fé de que agora nós temos vida com abundância, nós somos selados pelo Espírito. O velho já foi, desapareceu. Ele não pertence mais. Esses que estão em Cristo, por meio da fé, teve uma testificação, teve uma afirmação. Recebemos o impulso do Espírito e nós, como homens, abraçamos o escudo da fé e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, graças nós te damos. Bendito seja o nome do Senhor. E aceitamos esse escudo e nos apegamos à fé. E ninguém, nenhuma doutrina, nenhum homem, nada pode apagar as profecias do Espírito que está sobre você. Então, quando você permite que o sistema humano ele sai do homem, ele sai de ensinamentos do homem, de doutrina do homem, ele doutrina um povo. Quando você percebe que ele está pegando aquilo que é velho, porque todo o sistema, sem exceção, vocês podem olhar em todos os lugares por onde nós ouvimos falar sobre o Cristo que é o Salvador, o Cristo que é aquele que venceu a morte, o Cristo que é aquele que levou sobre si, que nos deu a vitória. Quando você ouve falando dele,
Os homens falam sobre a morte, o ministério da morte. Os homens falam sobre o ministério do pecado. Os homens falam sobre o ministério daquilo que já foi morto, que já foi, que já era, e eles enfatizam isso em você. E isso não te deixa você enxergar a sua identidade. Mas em nome de Jesus, você vai enxergar a sua identidade por meio da fé em Jesus, dos feitos em Jesus. Eu creio que você vai aceitar, vai tomar posse e vai receber um renovo no seu espírito, na sua alma, porque tudo já está consumado. E você vai começar a pensar nas coisas do alto. Você vai entender: eu ressuscitei. Estava morto, mas o Cristo me ressuscitou. Estava condenado, mas o Cristo me salvou. Então, com esse corpo seu, tendo a vida e respirando, você vai entender que foi ressuscitado. Você levantou, acordou, tem o Espírito do Cristo. E aquelas coisas que o homem imputa em mim, ô Jânio, que os homens imputam, você agora tem que vencer. Você tem que vencer o sistema religioso, você tem que vencer o sistema doutrinário humano, você tem que vencer a doutrina que é forte. Se você deixar se encarcerar por ela e não ter medo, você não enfrentar um sistema, então quem agrada aos homens não agrada a Deus. Então precisamos, você tem que ter esta coragem, sair da casinha, como disse, não ter medo deles apedrejar você, fazer divisão com você, xingar você, denegrir a sua imagem, falar mal, contudo que você ganhe a salvação da sua alma, com tudo que o Cristo viva em você, com tudo que o Espírito esteja nos seus sentidos, é o que importa para nós. Então, haverá sim divisão. De um lado, de agora para frente, vai ter um povo que vai ser carregado, movido unicamente pela unção do Espírito, que é o próprio Cristo. E quando essas pessoas falarem para alguém, o Cristo vai estar falando. Não vai ter engano, não vai ter mentira, não vai ter cilada, não vai ter armadilha, não vai ter maldade humana. O Cristo vai estar falando para essas pessoas. E vai crescer. Esse grupo de pessoas vai crescer muito. Está chegando o tempo do engano sair desse negócio chamado doutrina humana. Sistema criado por homem. Isso vai ruir, vai ser desmoronado. O Senhor vai levantar um povo dele, fiel. Ele não perde uma batalha. Homem não vai matar a obra do Espírito. E eis-me aqui, Senhor. Eu autorizo que o teu Espírito faça todo o convencimento do que já foi feito e do que eu preciso tomar posse. Eu autorizo e quero. E você autoriza e quer? Ou quer ficar debaixo de um sistema doutrinário humano, com esse ódio, com essa raiva, com essa birra, com essa divisão e com esse ranger de dentes, com raiva dos outros? O que você prefere? É muito melhor você ganhar a sua alma e perder o mundo. Então, nós vamos ver aqui alguns versículos que é bem firme. O apóstolo Paulo disse, olha, para aqueles que desejam, e fez essa declaração, que desejam entrar no verdadeiro fundamento da igreja pós-ressurreição, no Cristo, na unção sendo derramada sobre vocês, vocês vão ter que ser corajosos. Porque enquanto vocês não abandonar até mesmo a religião, muitos vão ter que abandonar a religião que frequenta. Enquanto você estiver dentro
a tua mente não tem liberdade nenhuma. Muitos vai ter que abandonar. Ouça isso que eu estou dizendo. Muitos vai ter que abandonar para ganhar. Vai ter que perder para ganhar. Mas não tenha medo não. Tá? Não tenha medo de maneira nenhuma. Então a igreja, nesses últimos dias, é a igreja do Cristo. O Cristo é a unção. Aí o Cristo é a unção. Ele derrama a unção na parte superior, mais alta aqui do homem, né? A intuição aqui. E esta unção sendo derramada é o próprio Cristo. O próprio Cristo, o próprio poder que está aqui, ó, sobre nós. Então, esse Cristo não vai aceitar a imitação e não vai aceitar aquilo que é terreno, somente as coisas do alto. Precisa-se entender a sua nova identidade. Não permita que os homens imputem em você que tem tamanha revelação o velho. Não permita isso, que impute em você o velho que tem tamanha revelação. Acredita, você foi salvo, está salvo em Cristo pelo sacrifício. Você teve o perdão dos seus pecados. Você teve um escrito de dívida que constava contra você, foi apagado, não há mais esse escrito de dívida. Então você é novo, você é nova. Erga as suas mãos, agradeça, salte de alegria. Porque por muito tempo eu carreguei um peso, pensando em fazer obras para me vencer, e esse peso só me sufocava cada dia mais. E quando eu entendi que esse peso não é o peso do Cristo, mas esse peso é um peso do sistema, é um peso de uma filosofia humana, e que se eu for olhar para o autor e o consumador da minha fé, a palavra dele para mim é o seguinte: não é por obras que vocês vão se salvar, não é por obras que vocês vão se justificar, não é por sacrifício que vocês vão se justificar. É pelo justificador, é por meio da fé que tudo vai ocorrer. Eu descansei e recebi um grande alívio e agradeço meu Senhor pela salvação que Ele tem me oferecido pelo sacrifício, e eu, por meio da fé, tomei posse. Eu creio, Senhor. Homem nenhum vai imputar a condenação em mim. Não tem condições. Doutrina nenhuma vai imputar condenação em mim. Não, também não permito. Nós já fomos livres, temos a vida e temos a salvação. Olha só o que está escrito aqui na palavra. Se morrestes com Cristo, olha que interessante, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Por que vocês fazem isso segundo as doutrinas e preceitos dos homens? Por que se estabelece algo natural feito por mãos de homem e vocês falam que é o próprio Deus, que são estrutura de Deus, que é coisa de Deus? Por que vocês fazem isso? Isso é doutrina de homem, para capturar recursos, capturar grana. Cadê o entendimento? Então ele vai dizer: pois que todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como de culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Todo o sistema montado, orquestrado, emplacado na frente um nome, e sendo forjado por um líder para você
tocar, e até mesmo, não só tocar, mas até mesmo com palavra. Ele fomenta para você fazer aquilo, você faz aquilo que dá certo, você faz isso que aperfeiçoa, você batalha de lá que você vai vencer. Até isso é uma doutrina humana. Quem se preocupa com carne, quem trabalha e quem aperfeiçoa a carne é o próprio Espírito. O homem não consegue, com a sua palestra, com a sua teologia, com os seus ensinamentos, livrar a carne, libertar a carne. Não consegue. Então, deve-se fundamentar todo o ensinamento no Cristo, que é o libertador, o salvador, aquele que nos deu a remissão, aquele que nos justificou, aquele que apagou. Quando você leva esse novo à mente das pessoas e que elas entendem que elas são santificadas, separadas, santas, seladas pelo Espírito de Deus, então entrou o poder, se aperfeiçoou nas fraquezas e venceu a força da carne e a força do pecado. Enxergue a tua identidade. Você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo? Ou você já é salvo pela fé em Cristo Jesus? Você precisa aperfeiçoar as obras da carne com as dicas, com as receitas, para você vai conseguir qual que, nesse tempo todo que você está aí batalhando de lá e de cá, tentando aperfeiçoar a carne, você já conseguiu? Então, enxergue a tua identidade. Está escrito um pouco mais em Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Como é que fica o entendimento agora? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Segundo a ótica da religião, eles estão esperando ser ressuscitados quando morrer. Então eles vão morrer e depois eles vão ser ressuscitados. E agora, como é que fica o entendimento? Se o apóstolo Paulo está trazendo uma revelação a qual você precisa enxergar a tua identidade no Espírito. Você estava morto sem o Cristo, sem a unção. Só que ela entrando, a unção entrando a fé, te colocou de pé, pegou o corpo do pecado, revestiu com a armadura do Espírito, te colocou de pé e você ressuscitou com Cristo. Quem é o homem para colocar a morte em você novamente? Quem é o homem para imputar o pecado, a força do pecado da morte, o aguilhão da morte é o pecado, para imputar em você novamente? Se o apóstolo Paulo, tendo a revelação do Cristo, está dizendo, portanto, vocês foram ressuscitados com Cristo. Eu sou ressuscitado com Cristo, vivo com Cristo, Ele me deu vida com abundância. E você? O que você está buscando? O que você está correndo atrás? Você já recebeu, você já tem. O sacrifício foi entregue uma única vez, não será dado a segunda, uma única vez foi entregue, você já tem, acredita. Não vamos ficar na história de carrochinha, vamos agora fundamentar a verdade. A verdade deve ser acompanhada de perto, com a crença, com a inclinação, com os olhos da fé. Eu creio. Se você crê, não há mal, não há sentimento, não há nada que possa ficar com você. Haverá separação entre o trigo e o joio. O joio, quando ouve esta mensagem, vai ficar furioso, enraivado e vai dizer que tem demônio, vai dizer que está tudo errado, mas bem-aventurado é aqueles que a cabeça não consegue ser colocada em estrutura, em placa, em denominação, em doutrinas de homens, mas que esses estão livres para a operação do único Espírito. Esses vão receber a mensagem no interior que foi ressuscitado,
que estão vivos e vai se alegrar com a salvação por meio de Jesus, que não é um conto da carrochinha. Jesus nos salvou e nos libertou. Está escrito. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Olha, buscai as coisas do alto. Onde que Cristo habita em nós. Cristo é a unção. E a unção está na onde? Olha só. Onde que está a unção? No homem interior, na parte mais alta, aqui. E quando você tem a crença desta verdade, busca as coisas do alto. Busca o Cristo, as coisas do alto é o Cristo. Busca o Cristo, fundamenta no Cristo, firma no Cristo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fica aqui, no Cristo, fundamentado. E o sistema vai fazer o que com você? O sistema é quase todos os lugares, vão fazer o que com você? Vai sempre levar você a pensar que nada aconteceu. Eles vão tirar a identidade de vocês, vão pintar você de alguma forma para você não enxergar, que caia essa máscara, que você enxergue pelo sacrifício o que já ocorreu conosco. Eu estava em outra dimensão esses dias, perdido por aí, metido em várias encrencas, e hoje eu estou aqui liberando a palavra da vida, porque o Cristo está em mim, me ungiu, me cingiu, a unção do Cristo está em mim, e eu sou salvo sim, por fé estou salvo, e não vou me submeter pegando aquilo que é morte e colocando em mim novamente, não, vou avançar para as coisas novas que para frente, as coisas do alto, que já está aqui bem firme no meu interior. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então não precisa morrer para ser ressuscitado, correto? Você ressuscita por meio da fé, entendendo que você estava morto e agora em Cristo a morte foi vencida, foi embora e você está vivo. Você levantou do pó, ressuscitou. Entende? Ainda vivo você ressuscitou? É um morto, imagina um morto vivo. Não, imagina um vivo morto. É isso. Imagina um vivo morto. Era assim no outro tempo. Você estava vivo, mas era morto. E agora você morreu e ressuscitou. Um morto vivo. Um morto vivo. O velho ficou. E o vivo apareceu, ressuscitou, tem vida. É o Cristo, é a fé, é a esperança. Nós vamos viver por isso, vamos pensar por isso, vamos pregar por isso, vamos testemunhar por isso. Nós não vamos testemunhar a morte. Nós não vamos ser do ministério da morte. Nós vamos ser do ministério da vida em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é o quê? A nossa vida. Cristo é o nosso estado original por meio da fé. Não é isso? Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Ele se manifestar, então, de forma física e natural, que todos aguardam, então também nós manifestaremos com Ele, com alegria, com júbilo, porque já foi tudo pronto, consumado, aceitamos, fomos salvos, então vamos manifestar com Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e que você se escape do sistema religioso, da tradição humana, e que você se encontre. Você tire as vendas aí, não deixe que apague, que ofusque a sua identidade, esteja em Cristo e Cristo estará em vós. Deus abençoe.